O pastor Pedrão está pregando num congresso fora, está em Mato Grosso, e hoje a mãe dele vai estar trazendo a palavra para a gente, né? Segundo alguns, agora é que eu quero ver se o pai do Pedro é macho mesmo para interromper a esposa na hora de falar, né? Agora que a gente vai ver. Eu queria pedir que você se colocasse de pé, estendesse a sua mão aqui à frente, nós pudéssemos estar abençoando a vida da doutora Sueli. Pai Santo querido, te damos graças, Senhor, pela vida da doutora Sueli. Esta serva, Senhor, que colocou a vida dela à sua disposição, Senhor, à tua disposição. Que tu possas, neste momento, ungir os lábios dela e que a mensagem, Senhor, que ela vai trazer, que venha direto do teu trono para nós. E que seja uma mensagem transformadora, Senhor. Por isso, que o teu Espírito Santo tenha agora liberdade em nosso meio para quebrantar, Senhor, nossos corações endurecidos, preparando, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais para ouvir aquilo que tu tens a dizer através dela. Já te damos graças por tudo no nome santo e querido de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Quero dar o meu bom dia a esta igreja maravilhosa, da qual eu sinto muita saudade, né? Porque, na verdade, eu não estou vindo aqui porque estou indo em outras igrejas, né? Então, a partir de dezembro, eu estou de férias e espero poder estar aqui novamente com os irmãos aos domingos e quarta-feiras. É interessante que nós, como igreja, damos muita importância ao espírito, não é? A parte espiritual, e temos que dar mesmo. Temos que ter essa maturidade espiritual, como foi pregado aqui pelo pastor Pedrão. E eu tinha dito a ele que eu ia falar sobre maturidade emocional, mas acho que ele não entendeu. Ele estava com tanta pressa que ele botou que eu ia falar sobre maturidade espiritual na família. Não deixa de ser, não é? Nós temos que entender a importância que é da maturidade emocional, né? Porque sem essa maturidade emocional, nós vamos ter muitos problemas na nossa vida e vamos ser problema para as pessoas. É interessante lá no Gênesis, quando nós lemos que o Senhor, depois que fez o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E naquele momento, o homem se tornou alma vivente. Alma é a sede das emoções. E ela é a sede também do pensamento, dos desejos, mas isso tudo fica ligado às emoções. Haja vista que psique, em grego, é alma. Daí o nome psicologia, o estudo da alma. E eu, toda vez que me pedem para falar sobre psicologia, eu digo, não há maior psicólogo que Jesus, pois ele é o autor da alma, não é? Quem conhece melhor a nossa alma do que Jesus? E hoje eu vou começar e terminar com 2 textos pinçados da Bíblia, né? Mas estão dentro do seu contexto. O primeiro diz assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 12, 20. E Mateus 16, 26 diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens acumulado, para quem será? Cada vez que eu penso nesses versículos da palavra de Deus, eu fico imaginando o que é uma pessoa perder a sua alma, perder a sua psique. Já viu quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa muito má? Você diz, é um desalmado. Perdeu a sua alma, perdeu a sua emoção. Como ele pode fazer e agir desta maneira? E toda vez que nós falamos em maturidade, nós temos que pensar em crescimento, não é verdade? E quando nós olhamos para uma criança, e agora teve uma fase aqui
de tanta criança, e você observa o crescimento delas todas e fica feliz de ver como elas vão amadurecendo a cada dia, né? Só quem é mãe, já cuidou de filha, que entende, né? E quem é avó que cuida de neto, e a avó que cuida de bisneto, ou que tenta cuidar pelo menos, né? É que percebe esse desenvolvimento da criança. Quando nós percebemos que a criança pulou alguma fase, que a criança não está desenvolvendo como o outro coleguinha da sua idade, ou como foi o irmão, nós logo imaginamos que está havendo algum problema, que está havendo alguma anormalidade. E da mesma maneira, nós podemos perceber a imaturidade emocional, a imaturidade da nossa alma. Nós temos que agir e temos que perceber que patologia é essa. Como que nós vamos entender o significado desta imaturidade da nossa alma? Como nós vamos identificar um adulto imaturo emocionalmente? Lógico que nós vamos utilizar aquilo que conhecemos, que é o desenvolvimento infantil, a maturidade infantil. E o Pedro disse que quando eu escrevo aquilo que eu penso, que eu não divido em pontos, né? Que nem pastor. Eu falei, eu também, quando leio o sermão de vocês, não entendo nada. Então, nós estamos quites. Mas só para dizer que eu sou mulher submissa, eu dividi em pontos, viu, Pedro? Só que em vez de 3, são 6. Para cansar geral. O primeiro ponto é que geralmente a criança, ela fala de tudo. E às vezes ela fala sem entender. Ela fala repetindo aquilo que ela ouviu, mas ela não tem um entendimento daquilo que ela está falando. Isso acontece 2, 3, 4 anos, isso fica mais complicado, né? E se você pegar uma criança, hoje em dia o Piaget não está mais com nada, porque as fases dele já estão todas ultrapassadas, né? Mas vamos calcular pela época que eu tive meus netos, uma criança de 4 anos e você faz qualquer pergunta a ela e ela responde. É impressionante isso. E tão impressionada eu estava e dando aula no seminário sobre Piaget, que eu resolvi levar a Karina para dar aula no seminário, a minha neta, que agora já é mãe de filhos, né? Mas naquela época era uma criança inteligente como a Nena. E eu disse, Karina, hoje você vai dar aula para os meus alunos no seminário. E ela foi toda contente, porque como era sem vergonha aquela menina, não tinha vergonha nenhuma. E ela chegou lá na frente, pegou o giz, e eu disse, vocês podem fazer qualquer pergunta a Karina, porque ela sabe tudo. E aí perguntaram para ela, Karina, os alunos já estavam preparados, né? Para não contestar o que ela estava dizendo, principalmente, porque o crente é muito contestador. E, Karina, por que o sol brilha tanto? E ela rapidamente respondeu, porque Papai do Céu acendeu a luz. Eu fiquei toda prosa. Depois alguém resolveu perguntar, Karina, por que a noite é escura? E ela imediatamente, porque Papai do Céu apagou a luz. Que coisa linda a criança responder a tudo, achando que sabe tudo. E ficou mais engraçado ainda quando ela começou a desenhar um monte de bolinha no quadro negro. E eu falei, que é isso, Karina, que você está fazendo? Ela disse, estou dando 0 para todo mundo, que ninguém aqui sabe nada. É uma característica linda da criança, mas é uma característica terrível para um adulto. Quando o adulto finge conhecer as coisas, começa a querer discutir sobre coisas que não sabe. O Pedro já contou aqui de um cunhado meu, que você falava, Freud, conheço muito. Praticamente convivi com ele durante a infância, nem sabia que o homem tinha morrido. Tudo que você falava, ele sabia tudo. Era uma pessoa enjoada, era uma pessoa imatura, era uma pessoa difícil de se conviver. Eu achei muito interessante um texto, e vocês vão me permitir ler, porque a minha memória já não dá para decorar nada, de Sérgio Cortella.
eu sou fã deste homem. Eu acho ele de uma sabedoria fantástica. Ele é filósofo, mas ele estudou para ser padre. Então, ele tem um conhecimento bíblico muito grande. O que nós vamos falar não está na Bíblia, mas está sobre maturidade. Diz ele assim: uma das coisas mais inteligentes que um homem e uma mulher podem saber é saber que não sabem. Olha que coisa profunda. É saber que não sabem. Aliás, só é possível caminhar em direção à excelência se você souber que não sabe algumas coisas. Porque você vai se dar chance de aprender. Quando você diz não sei, que dificuldade que nós temos de dizer não sei para o outro, não é? Ainda mais uma criança. Se a criança vier te perguntar uma coisa e você dizer não sei, vai ser um problema. Às vezes até a gente inventa alguma coisa para não ficar só no não sei. Mas é um sinal de sabedoria dizer eu não sei. Porque há pessoas que, em vez de ter a humildade para saber que não sabem, fingem que sabem. Pior do que não saber é fingir que sabe. E quando você finge que sabe, impede o planejamento adequado, impede uma ação coletiva eficaz. Por isso, a expressão não sei é um sinal de absoluta inteligência. Aprendemos isso para a nossa maturidade emocional. Não é vergonha você dizer, eu não sei. Muitas vezes na rádio fazem alguma pergunta e eu simplesmente digo, eu não sei. Posso até pesquisar para ver se existe uma resposta, mas eu, pessoalmente, não sei. Não vou falar de bobagens. Quantas vezes nós somos pressionados a falar besteira, com medo que o outro nos julgue? Já percebeu isso? Eu me lembro que o Pedro construiu uma sauna lá no nosso apartamento na Tijuca. E, graças a Deus, foi derrubada, porque virou ninho de barata e rato, né? E foi uma prima nos visitar, muito rica. E eu, estupidamente, quando ela disse, ele construiu de pinho, eu falei, pinho de riga. Nem sabia o que era aquilo. E ela olhou e riu. Como quem dizendo, como ela é burra. Quantas vezes nós queremos parecer inteligentes e nos transformamos em pessoas bobas, pessoas que não sabem e que estão falando aquilo que não sabem. Então é importante que nós olhemos para dentro do nosso eu e lembremos que a Bíblia diz, erra-se pelo muito falar e nunca pelo calar. Se você não sabe, diga, não sei. E encerra o assunto ali. E se a pessoa souber, aprenda com ela. Não é vergonha aprender. Em segundo lugar, ponto 2, eu queria falar do egoísmo. Já perceberam como a criança é egoísta? E como nós lutamos com isso? Nós ficamos preocupados, porque ela não gosta de dividir seus brinquedos, né? Às vezes nós estamos ali na pracinha, ou agora na brinquedoteca. Né? Hoje em dia, nem pracinha para criança a gente pode ir. E aí nós estamos lá na brinquedoteca e a criança pega uma coisa e o outro vai querer exatamente aquilo que aquele pegou. E começa uma discussão e começa um problema. Mas o egoísmo, esse tudo é meu, e o que é seu é meu também. Aliás, tem uma teoria russa que diz isso, né? O meu é meu, e o seu também é meu. Então, é complicado o negócio. Nasce, como diz o russo. Só nasce, só meu. E esse egoísmo da criança é normal, porque faz parte do desenvolvimento. Mas nós que já passamos da idade, não podemos manter essa característica imatura do egoísmo. Eu não posso ficar imaginando que todas as coisas me pertencem, que todas as coisas são minhas. Existem pessoas que acham que o mundo gira ao seu redor, que só a vontade dele é que tem que ser satisfeita, só a sua vontade é que tem que ser soberana, e que não há nada no mundo a não ser a sua vontade e os seus desejos. Fizemos uma dinâmica na faculdade muito interessante, onde nós tínhamos que conversar com uma pessoa que nós não conhecíamos, e a pessoa dizia para nós o que ela era e como ela era.
E depois ela tinha que escutar aquilo que nós íamos falar sobre o que ela havia dito. E a pessoa que falou comigo, depois se tornou uma grande amiga, ela disse assim: eu sou muito egoísta. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu também. Foi a única característica que ela me deu. E ela deu azar de falar isso justo para mim, né? Que já trabalhei em teatro amador, sei representar. E na hora que nós fomos fazer o feedback, eu disse assim: eu, Ana Amélia, sou muito egoísta. Eu penso assim: primeiro, eu. Segundo, eu. E terceiro, eu também. Ai, como doeu nela escutar aquilo dito por outra pessoa. Como dói na nossa alma, na nossa emoção, quando você falando não dói tanto, mas quando você escuta o outro repetir aquilo que você disse, realmente assusta. Esse tipo de imaturidade emocional não deve acontecer junto com a maturidade espiritual, porque quem é maduro espiritual não vive uma vida egoísta, vive uma vida que se doa aos outros. Ponto 3, a criança, ela é insegura, ciumenta e possessiva. Quem é que não conhece a criança dessa maneira, né? Claro que toda regra tem exceção. Existem crianças que são mais dóceis, mas na sua maioria elas passam por uma fase de insegurança. Principalmente quando a mãe se afasta dela, desde bebê. Ela chora. E às vezes a gente pensa, está com fome, está com dor de barriga, né? Vó que fica com neto, às vezes fica desesperada. Mas às vezes o choro dela significa só insegurança de não ter a presença do seio materno. O seio que a alimenta. O seio... Ah, mas eu estou aqui com a mamadeira do leite materno. Mas você não está com calor materno. Por mais maternal que você seja, né? Não é o leite que ela tem falta, ela tem falta do seio. E muitas vezes, quando nós começamos a desmamar uma criança, é importante, eu disse uma vez para uma mãe que estava passando um sei que azedo no seio, um negócio amargo no peito para a criança pegar e largar. Gente, isso aí você está querendo que a criança rejeite o seio. E não é isso que nós queremos. Porque, na realidade, quando você vai desmamar uma criança, é importante que ela se sinta amada. Então, quando ela chorar, pegue-a no colo. Mas pega ela de frente para fora, para que ela não sinta o cheiro do leite, mas se sinta aconchegada. Esse é o grande segredo. A criança precisa de aconchego para não ser insegura. Ela precisa se sentir segura para não ser ciumenta quando nasce outro irmãozinho, né? Que dificuldade. Estou com peninha da Karina agora que vai passar por essa fase. Como é difícil a criança entender que a mãe agora não é só dele, que é dos dois ou das duas. A criança é possessiva. Isso aqui, a mãe é minha. Esse peito é meu, e as crianças geralmente regridem quando estão passando por essa fase. Agora, isso, na criança, é aceitável. E nós até entendemos. Porque quando vem a maturidade, isso cessa. Ou pelo menos deve cessar. Agora, você já imaginou você conviver com um adulto inseguro? Com um adulto ciumento? Com um adulto possessivo? Que casamento difícil, não é não? Que vida complicada. A pessoa insegura, ela não toma atitudes. Ela depende do outro para tudo. Ah, eu preciso comprar isso para casa. Tenho dinheiro, está na minha conta. Ah, mas eu não sei. Aí fica aquela história, eu não sei se eu vou, se fico, se eu fico, se vou, se eu vou, se fico. A filha da Sônia Lia, Laís, a gente brincava quando eles eram crianças, para distraí-los no carro, cada um tinha uma música. Né? E a da Laís era essa, eu não sei se eu vou, se fico, se eu fico, se vou, se eu vou, se fico. É uma música portuguesa. E eu dizia para ela, Laís, você tem que decidir. O que você vai fazer? Ah, e agora no casamento, sem a mãe dela aí?
Ela está de novo, não sei se vou, se fico, se vou. Não sabia que vestido, não experimentou todos os vestidos e não gostou de nenhum. Eu disse para ela, Laís, decide. E ela, ai, vó, mas eu não sei. Falei, então vou decidir por você. E comprei o vestido. Mas, vó, se eu não gostar, se você não gostar, a gente vende. Mas tem que tomar uma ação, tem que ter uma atitude, tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos ser ciumentos, ter inseguros, sabe? Não permitir que a esposa tenha amizades, que a esposa saia com amigos. Afinal de contas, é importante a individualidade do ser. Nós somos pessoas individuais. Quando nós nos tornamos uma só carne, nós não nos tornamos uma só pessoa. Nós somos seres individuais. E nós temos que partir para a maturidade entendendo isso, para que não sufoquemos o outro. Porque a pessoa insegura, ciumenta, ela sufoca o outro com quem ela convive. Ponto 3, a criança tem dificuldade de comunicação. Para ver comunicação é importante que haja compreensão, né? A Nena agora está falando mais rápido, a gente às vezes não entende, principalmente eu e Pedro, que já estamos meio surdos, né? Ela não entendi nada. Fala devagar para a Bisa entender. Então a criança, ela tem essa dificuldade às vezes de se comunicar. Existem crianças que nem falam, né? Demoram mais para falar. A Natasha demorou mais para falar do que a Karina. E a Marisa estava preocupada, Sueli, será que ela tem algum problema? Eu falei, não tem não. Ela está assimilando tudo. De repente ela vai falar de uma vezada só. E não deu outra. Também quando começou a falar não parou mais. Agora vocês já imaginaram o que é a falta de comunicação na maturidade emocional? Você está convivendo com um adulto que não sabe se comunicar. Um adulto que não sabe falar aquilo que quer. Ele quer que você adivinhe o que ele quer. Eu sei que cada um está lembrando aí de alguém desse jeito, né? Que dificuldade. A falta de comunicação arrasa um relacionamento. Lá em casa nós temos um problema parecido. Eu e Pedro começamos a falar alguma coisa e achamos que o outro vai entender aquilo que a gente começou do meio, né? E quando o outro não entende, fala assim, o quê? Mas você não entendeu? Aquela pessoa que diz assim, pega aquele troço naquele lugar. A gente acha que todo mundo sabe o que é o troço e sabe o que é o lugar. Mas o outro não sabe. Isso aí já é uma característica da maturidade demais, né? A gente passa dos 60 e começa a achar que todo mundo sabe tudo e está entendendo aquilo que a gente fala. Geralmente, quando nós não entendemos o que uma criança fala, ela fica extremamente irritada. Em vez de falar com calma, ela chora, ela grita, ela berra. Conhece alguém assim? Que quando você não entende o que ela quer dizer, começa a chorar. Começa a ficar nervosa. Mas não é possível que você não tenha entendido uma coisa dessa. Oh, coitadinha, aquela ali a mãe não entendeu, ela começou a chorar. Mas não é isso. A imaturidade emocional nos torna crianças enjoadas. Porque criança, você tem paciência. Mas quando chega uma determinada idade, você já não está aguentando mais aquele tipo de coisa. Pirraça, birra, choro em demasiado. Tem mulheres que quando quer alguma coisa, o que faz? Chora. E o marido fica chateado. Pô, para de chorar. Tá chorando por quê? Ai, quando pergunta pra gente por que tá chorando, é chato, né? A gente acha que ele tem que entender. Tô chorando. Você entende que eu tô chorando? Pô, tô chorando porque eu quero chorar. Isso é mais uma característica feminina, né? Mas nós precisamos perceber que a coisa não funciona assim com o choro, com a birra, com a pirraça. Uma boa conversa sempre faz com que a gente leve o outro a se convencer daquilo que a gente está pensando. Quarto ponto, a criança em geral é melindrosa. Ela se magoa muito facilmente. Agora, adulto melindroso é de doer, né?
Eu me lembro logo, sabe de quem? De Acabe, marido de Jezabel. Ah, eu quero a vinha de Nabote. Eu quero, mas ele não quer me vender. E Nabote fica bravo e chora. E a mulher dele, que era a mulher abacaxi, porque todo homem banana tem uma mulher abacaxi, como diz o Cláudio Duarte, né? E é verdade. E a mulher Jezabel, que era um abacaxi, diz logo, vamos lá matar o Acabe. Acabe com Acabe. Mas o melindre não termina assim, não é assim que as coisas acontecem. A gente não precisa matar ninguém, né, para resolver as coisas. Nós temos que aprender a aceitar. Aceitar o não como resposta. Não é sempre que a gente vai ouvir um sim. E para isso, nós, mães, temos que preparar os nossos filhos. Temos que ensiná-los que quando dizemos não, é não. E ele tem que entender. Vai crescer uma criança madura emocionalmente. Agora, se nós dizemos sim a tudo que ele pede, quando ele crescer, a vida vai dizer não para ele. E aí? Como é que ele vai se comportar? Vai fazer birra. Eu tinha um advogado que foi criado assim, nunca disseram não para ele. E ele ganhou todas as causas. Ele era tio da minha prima. Confuso isso, né? Tio da minha prima, mas não era meu tio, era tio dela. E a primeira causa que ele perdeu foi exatamente uma causa que era dele. Ele tinha uma casa, tomaram posse do terreno e da casa. Quando ele viu, 20 anos depois, ele quis retomar a posse. E a pessoa pediu uso capião, ganhou. Esse camarada dentro do tribunal teve um acesso de raiva. Queria matar juiz, queria matar promotor, acabou preso. Primeira vez na vida que ele escutou um não. O ganho de causa não foi dele. Imaturo emocionalmente. Que tristeza. Ponto 5. Está quase acabando, viu, Pedro? A criança, em geral, é muito crédula. Acredita em tudo que dizem. Até na mentira, né? Eu lembro quando a Sônia Lia era pequena, e eu estava num dia daqueles de querer brincar com tudo e querer dar risada. E aí ela estava estudando sobre animais que punham ovo e animais que não punham ovo. Ovíparos. E eu falei para ela assim, Sônia, eu acho que o elefante não põe ovo. Porque se ele pusesse ovo... Aliás, eu falei, o elefante põe ovo. Porque o elefantinho eu acho que não pode mamar. Como é que ele vai mamar com aquela tromba? Deve incomodar. E ela, em vez de raciocinar, foi acompanhando o meu raciocínio pela confiança que ela tinha em mim. E depois eu falei, eu estou brincando. Porque se elefante pusesse ovo, ia ser uma bola de futebol. E até hoje ela diz, mãe, eu estava acreditando que elefante colocava ovo. A gente tem o dom de convencer as crianças, não é? Precisamos convencê-los do que é certo. Aquilo ali eu corrigi rápido. Mas se eu não tivesse corrigido, provavelmente na prova ela ia colocar que o elefante era ovíparo. Cuidado. Mas cuidado com aquilo que você está acreditando. Você assiste televisão, você assiste a novela, e você começa a achar que o seu marido não é legal com você. Porque o seu marido, quando chega em casa, liga a televisão ou vai dormir. E você queria que ele ficasse ali te rodeando, como marido que só novela e filme existe. E beijando, fazendo carinho. Ai, meu amor, minha vida. E diz, meu marido não me ama. Porque ele não faz. Você começa a acreditar que amor é aquilo que você está vendo. Você começa a acreditar que aquilo que a mídia está impingindo a sua mente é que é o real. Que é aquilo que você quer para a sua vida. Quer um conselho? Desliga a televisão. Na hora que você desliga a televisão, vai para perto do seu marido. Se não tiver futebol, ele vai fazer um monte de carinho em você. Se tiver futebol, ele vai assistir futebol, né? Também já é pedir demais. A pessoa imatura emocionalmente não desenvolve o espírito crítico.
Sabe o que eu aprendi sobre espírito crítico? A melhor aula que eu tive sobre... Eu não entendia nada que era espírito crítico. É algum espírito que baixa na gente? Tem gente que pensa isso. Espírito crítico é o seguinte. Se eu pegar um monte de fezes de cabrito, passar no chocolate, vai ficar um bombom bonitinho, né? E dizer assim, come. Se você colocar aquilo na boca e engolir sem mastigar, o que que você engoliu? Fezes de cabrito. Para não dizer cocô de cabrito, né? Mas se você mastiga, a pessoa faz lá cara de nojo. É mais nojento você saber que o cocô está na sua boca e cuspir ou engolir? Fala para mim. O que você prefere? Cuspir. Isso é espírito crítico. Você vê, você analisa e você cospe ou engole. É assim que nós analisamos. Isso serve para mim? Engulo. Não serve? Cuspo. Não vale a pena. A criança não tem esse espírito crítico. Sexto ponto, terminando. A criança tem dificuldade para aceitar os limites. O imaturo também tem. Ele não percebe onde começa o direito do outro. Ele invade a privacidade do outro. Ele invade o limite do outro. Ele é espaçoso em todos os sentidos. O céu é o limite e às vezes nem o céu. Nós temos que aprender que o meu direito termina quando começa o direito do outro. Uma frase tão comum, mas nós temos que entender o que ela quer dizer. Somos imaturos emocionalmente quando não reconhecemos o direito do outro. Nós não podemos evoluir ou crescer como seres humanos íntegros sem desenvolver e amadurecer a nossa emoção e a nossa alma. Deus nos quer íntegros. Deus nos quer inteiros. Deus não quer metade de você. Tem gente que quer dar só o coração para Jesus, né? No resto mando eu. É o imaturo que faz isso. Começar a achar que Deus só quer um pedaço de mim. Não, Ele quer você inteiro. Ele mandou Jesus morrer no seu lugar para te levar inteiro, para que você viva uma vida inteira ao seu lado. A autoestima positiva é a grande característica da maturidade da alma. Mas como nós vamos poder nos amar se nós não conseguimos amar o outro e, por conseguinte, não vamos amar a Deus? O caminho do amadurecimento é um processo da individualidade do ser humano. Clarice Lispector diz: a maioria das pessoas vivem num deserto emocional e não sabem disso, ou vivem sem a certeza e a profundidade, passando por alto a própria vida. E o amor, em vez de dar-se, exige. O amor é dar-se. Jesus se entregou por mim, porque Ele me amou primeiro. Se você ama alguém, dê-se a essa pessoa. Entregue-se a este amor. Depois de casar, lógico, hein? Você está namorando aqui, não vai levar minha palavra ao pé da letra. Cuidado. Nós temos que aprender. E eu volto àqueles 2 versículos do início. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você levar uma vida seca de emoções? Tornar-se uma pessoa egoísta, individualista e infeliz, louco. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens acumulado, para quem irá? Junto com a tua alma, você pode perder a vida eterna ao lado de Cristo.